Voxel Defenders Remix, à primeira vista, pode parecer apenas uma continuação de um antigo jogo de Tower Defense comum. No entanto, esse jogo esconde uma lore em formato de ARG, onde a gente precisa explorar muitas coisas para revelar a história. Sites, segredos no jogo, segredos no site, vídeos do YouTube. Fica claro que existe uma história muito mais complexa por trás de seus personagens, eventos e mecânicas. Se você clicou nesse vídeo e não entende nada do jogo, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo. Ele é extremamente necessário para você se manter informado com o que eu vou falar, porque além disso, esse vídeo é uma parte 2. Este vídeo faz parte de uma análise longa e detalhada da lore do jogo. O objetivo aqui não é criar teorias do nada e nem forçar conclusões. Tudo o que será dito se baseia em material existente dentro do universo de Voxel Defenders. Ao longo do vídeo, vamos falar sobre o papel do Bruno, a criação dos Defenders, o conceito de variantes Prime, o evento conhecido como Big Strike e a importância do Void dentro da história. Então hoje, veremos tudo o que a gente sabe sobre o Voxel Defenders Remix. Caso você já tenha visto o primeiro vídeo e não se lembra de muita coisa que eu vou falar, vou dar uma refrescada na sua memória. Dentro do universo de Voxel Defenders, existe uma organização chamada Defenders Incorporated. Esse grupo foi criado com o objetivo de proteger as diferentes linhas do tempo contra ameaças externas. Essas ameaças variam desde entidades desconhecidas até times inteiros que invadem universos por motivos ainda não totalmente esclarecidos. O líder e fundador do Defenders Incorporated é o Bruno. Ele não apenas coordena os Defenders, mas também é responsável pela tecnologia, pelas viagens entre universos e pelo uso das gemas que tornam tudo isso possível. Todos os membros da organização recebem o título de Defender. Cada um vem de um universo diferente, com histórias, personalidades e passados próprios. No entanto, ao entrarem para o time, algo em comum acontece com todos eles. Bruno recruta as pessoas diretamente de universos diferentes. Nesse recrutamento, Bruno faz falsas promessas de que no final de tudo isso, eles terão uma garantia de vida melhor. Ele também fala mentiras como, por exemplo, poder reviver alguns entes queridos da pessoa recrutada. Sempre que alguém é escolhido para se tornar Defender, o universo de origem dessa pessoa é enviado para o Void. A explicação mais consistente apresentada pela lore é que Bruno faz isso para tentar evitar uma variante Prime. Se lembram do diário dele no primeiro vídeo? Tem uma parte que fala: variantes Prime são criadas quando seus passados são alterados. Eu tenho que encontrar uma maneira de destruir o universo quando eu tiro uma pessoa dele. Mesmo assim, o método não é infalível. A lore deixa claro que mesmo após um universo ser enviado ao Void, ainda existe a possibilidade de uma variante Prime surgir. Isso torna a decisão de Bruno ainda mais grave, pois ele destrói universos inteiros sem garantir que o risco foi realmente eliminado. Esse detalhe é essencial para entender por que Bruno age de forma tão controladora e por que ele esconde tantas informações dos próprios Defenders. Porque eles nem sabem que o seu universo de origem foi destruído. Mas se os universos foram realmente destruídos, por que eles ainda estão no jogo com mapas jogáveis? E a resposta para isso é porque eles são universos paralelos, e não é atualmente o universo de origem, entendeu? Agora vamos entender o que são exatamente as variantes Prime. Com a criação da wiki oficial do jogo, o conceito de variantes Prime foi finalmente explicado de forma direta. Segundo a própria descrição, variantes Prime não são só versões alternativas de alguém, elas são pessoas que nunca deveriam existir. Normalmente, elas se tornam um ser mais forte da própria linha do tempo, com um poder tão grande que quebra as regras da realidade. Quando uma variante Prime aparece, quase ninguém consegue derrotá-la. Mas nem sempre elas são poderosas. Algumas vivem normalmente na sociedade, e ninguém percebe que são uma variante Prime. Essas variantes, em primeiro lugar, nem deveriam existir. Em alguns casos, elas se tornam uma ameaça quase impossível de conter. Em outros, elas vivem de forma comum, sem sequer saber do próprio potencial. E como elas surgem afinal? Bem, variantes Prime existem em muitas linhas do tempo, e novas podem surgir quando alguém de fora mexe no passado de um universo. Em outras palavras, alguém invadiu o universo e fez coisas que não deveriam fazer. Bruno se encaixa perfeitamente na descrição de alguém de fora. A própria wiki reforça: isso pode mudar o futuro e, em casos raros, transformar uma pessoa comum em uma variante Prime, diferente de todas as outras versões dela. Ou seja, o mesmo método que o Bruno usa para tentar impedir variantes Prime é, ironicamente, uma das principais causas do surgimento delas. Um dos exemplos mais claros dessa contradição é o caso do Olympus. Antes de qualquer interferência no seu universo, ele tinha um objetivo simples: abrir uma loja de ramen com seu avô. Bruno, vendo isso, queria tentar alterar o passado de Olympus para fazer ele trabalhar no time dele, e ao tentar fazer isso, desencadeou uma reação inesperada. A interferência foi tão grande que Olympus despertou sua variante Prime. Essa versão Prime tentou matar Bruno e quase conseguiu. Como resposta, Bruno lançou o universo inteiro de Olympus no Void. Ele realmente conseguiu recrutar ele em uma diferente linha do tempo. No entanto, a variante Prime ainda continua existindo. Esse evento prova duas coisas importantes. Primeiro, que destruir universos não impede necessariamente o surgimento de variantes Prime.
assim que elas são criadas, não dá para se desfazer delas. Segundo, que Bruno está disposto a sacrificar universos inteiros para manter o controle da situação. Por isso que ele sempre está destruindo um assim que recruta alguém. Além das gemas Prime, a lore de Voxel Defenders apresenta outro tipo de artefato, as gemas Birmo. Diferente das gemas Prime, que estão ligadas diretamente a indivíduos específicos, as gemas Birmo são ferramentas criadas para manipular a própria estrutura do multiverso. Segundo a wiki oficial, as gemas Birmo são altamente instáveis e perigosas. Quando você utiliza elas de forma incorreta, quebrando elas umas com as outras, elas podem gerar um efeito equivalente a um buraco negro. Esse detalhe não é apenas técnico, ele explica como universos inteiros podem ser destruídos ou enviados ao Void com facilidade. Essas gemas Birmo foram descobertas pelo próprio Bruno. Bruno não é apenas um estrategista ou líder. Ele é a origem da tecnologia que permite viagens entre linhas do tempo, destruição de universos e a manutenção da nave dos Defenders. Todo o poder estrutural da organização vem diretamente dele. Essa informação também explica porque Bruno sempre parece estar vários passos à frente de todos os outros personagens. Ele entende as gemas e sabe como funcionam e conhece os riscos delas. Riscos que os próprios Defenders desconhecem. Com a confirmação de que as gemas Birmo foram criadas por Bruno, fica claro que os Defenders dependem completamente dele. A nave, as armas, os sistemas de viagem existem porque Bruno mantém tudo funcionando. Isso cria uma relação perigosa de poder. Se Bruno mentir e esconder informações ou agir por conta própria, os Defenders têm pouco ou nenhum meio de contestá-lo. Eles confiam nele, não apenas como líder, mas como base de toda a organização. Essa dependência ajuda a explicar por que tantos segredos permanecerão ocultos por tanto tempo. Porque eles também podem estar escondendo mais coisas que nem mesmo nós sabemos. Entre os eventos da lore, nenhum é tão marcante quanto o Big Strike. A wiki descreve esse ataque como o pior desastre já enfrentado pelos Defenders, ocorrendo entre os acontecimentos do primeiro jogo e o Voxel Defenders Remix. Caso vocês não se lembrem, esse jogo é dividido em dois. O primeiro sendo o Voxel Defenders, que foi um projeto descontinuado dos desenvolvedores, e o Voxel Defenders Remix, que é uma continuação do primeiro jogo, só que bem mais polido. E é o projeto que estamos falando sobre. Mas não podemos descartar totalmente o primeiro jogo deles, ele ainda faz parte de toda a lore que estamos falando, porque é lá que tem muitas coisas importantes, como o Diário do Bruno, o Portal do Void e os acontecimentos antes do Big Strike. Mas isso já foi falado no primeiro vídeo, então não vou retomar todos eles aqui. Dentro da wiki, ela nos aconselha a ler um dos relatórios feitos por Bruno. Fomos atacados na nossa própria casa, apenas um ano depois do primeiro membro ter se juntado. Foi uma emboscada. Sabíamos que isso ia acontecer, mas não imaginávamos que seria tão cedo. Foi um ataque coordenado, com vários times inimigos. Eles entraram na nossa simulação e bloquearam o desligamento de emergência. Eu tentei tirar todo mundo de lá, mas estava instável. Só consegui abrir fendas temporárias para fora da simulação, de volta para a nave. Mas a simulação quebrou, começou a falhar e foi desligada. Isso espalhou os Defenders que não conseguiram escapar a tempo por várias linhas do tempo. E alguns nós perdemos. Roy, Kami, Martin, Bliss, Skullrot, Tef, Hank, Nova, Miguel, FaZe, Polnet, Asmat, Cyborg, Miner. Eles mal tiveram uma chance. Eu vou transformar uma sala em um memorial para eles. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Muitos Defenders morreram durante o ataque. Outros foram espalhados por milhões de linhas do tempo diferentes, ficando presos em realidades das quais nunca conseguiram retornar. Enquanto isso, os próprios Defenders estavam sobrecarregados. Além de lidar com o luto, eles precisavam se reorganizar, reconstruir a nave e continuar protegendo as linhas do tempo, mesmo estando emocionalmente e estruturalmente quebrados. Porém, 6 meses depois, no período em que Voxel Defenders Remix se passa, o time tenta se reerguer e agora eles estão mais determinados do que nunca. Pelo menos é o que a wiki diz. No conteúdo do jogo e da wiki, existe uma área que aprofunda ainda mais os verdadeiros motivos por trás da criação dos Defenders Incorporated. Na wiki, é possível entender porque o time dos Defenders existe.
No entanto, essa parte não revela muitas informações do que a gente já sabia. Mostra que Bruno começou a descobrir os multiversos por meio das gemas Birmo, recrutou os Defenders em troca de falsas promessas e reforça a ideia de que todos formariam uma família. Ainda assim, não fica claro se havia motivos mais profundos para Bruno realmente querer defender as linhas do tempo. Porém, existe uma página secreta na Wiki, que não pode ser encontrada navegando normalmente. Ela só aparece ao usar a ferramenta de pesquisa e digitar HIM, que em português significa ele. Essa é a mesma página que eu mencionei no final do meu vídeo sobre o jogo, que estaria no link da descrição, mas que eu não tinha lido ainda porque o vídeo estava muito longo, mas ele é extremamente importante para a lore do jogo. Esse diário se passa na vida de uma pessoa que não foi revelada ainda, e que usa magia MVU. Caso vocês não se lembrem que a magia MVU, ela é um tipo de magia negra extremamente raro e difícil de se aprender. Esse foi o principal motivo do Bruno querer recrutar o Ônibus para o seu time, sempre tentando recrutar ele de novo e de novo em dezenas de universos. Mas como eu já disse, essa insistência em querer recrutar ele levou ele a ter uma variante Prime. Então, sabendo disso, bora ler esse diário. Foi mais um dia comum. Acordei, limpei minha barraca e continuei investigando meu projeto. Estava tudo indo bem até eu ver algo no céu. Era roxo, um tom que não era comum. Ouvi gritos à distância, gritos desesperados pedindo ajuda. Corri para dentro da floresta e eu não podia simplesmente ficar parado. Eu precisava ajudar as pessoas. Enquanto corria cada vez mais fundo na floresta, vi uma pessoa gravemente ferida. Então eu o ajudei. Levei ele para minha barraca, preparei uma sopa e um lugar para ele ficar. O homem me contou que a cidade inteira havia sido atacada e que perdeu a sua família durante isso. Aparentemente, ele tinha uma filha pequena também. Minha barraca não fica tão longe da cidade, mas você realmente precisa conhecer bem a floresta se você quiser chegar até ela. Enfim, ele disse que não foi só a cidade, mas o mundo inteiro que foi atacado por algum tipo de monstro intergaláctico. E ele estava furioso. Eu sentia a raiva dentro dele, era muito forte. Intergaláctico? Até hoje me pergunto o que ele quis dizer com isso. Algo vindo do espaço ou de algo ainda mais profundo? Ele me viu trabalhando com magia negra e disse que queria aprender também. Eu o ensinei bem. Ele criou um slime fraco. Agora, um slime é só um slime, mas por que um slime? Ele poderia ter criado qualquer coisa, um pássaro, um cavalo, uma planta, mas escolheu um slime. Não o questionei, ele perdeu muita coisa em um único dia. Deixe-me falar sobre o meu projeto. Eu tenho tentado curar pessoas usando magia negra. A magia negra cria vida, então talvez ela também possa curá-la? Tenho feito muitos experimentos, mas ainda não cheguei a lugar nenhum. Depois de um tempo, percebi algo. A pessoa que eu salvei tinha uma maleta com ela. Perguntei o que era, ele abriu a maleta e o que vi foram algumas gemas de cor rosa brilhante. Perguntei o que eram, mas ele disse que não sabia. Aparentemente o trabalho dele era investigar essas gemas, mas ele também não tinha feito progresso algum. Percebi então que esse cara já estava na minha casa há algumas horas, e eu ainda não sabia o nome dele. Coloquei meus itens e ferramentas de volta na mesa, virei para ele e perguntei: "Qual o seu nome?" Notei pelos olhos dele que ainda não confiava em mim. Mas eu conseguia dizer que ele queria poder, que queria aprender tudo que eu pudesse ensiná-lo. Talvez para usar isso para o bem? Ele olhou no fundo dos meus olhos. Aquela cena sozinha já foi suficiente para me mostrar o quão quebrado ele estava. Meu nome é Bruno. Esse é um belo nome, Bruno. Esse trecho revela o principal motivo que levou a Bruno a decidir proteger as linhas do tempo. Ele foi a vítima de um ataque causado pelo governador dessas criaturas, e nesse processo, perdeu sua família. O diário também sugere que Bruno já atuava como cientista, já que seu trabalho era investigar as gemas rosas que futuramente seriam conhecidas como gemas Birmo. A partir disso, Bruno decide aprender magia negra com a pessoa que o resgatou, algo que o jogo nunca havia revelado de forma direta. Foi aí que decidi ensiná-lo magia negra. Percebi que ele ainda não tinha terminado de investigar aquelas gemas rosas. Ele continuava estudando, mas parecia não avançar muito. Foi então que tudo começou. Os primeiros passos dele no mundo da magia negra. Ele disse que queria criar criaturas mortais. Ele realmente estava atrás daquela doce vingança. Obviamente, não era isso que ele deveria buscar. Expliquei como meu projeto funcionava e qual era o meu plano. A verdade é que eu nunca tive um plano na vida, eu só existia. Eu só quero ser o melhor para todos. Alguns dias se passaram. Voltei para casa para ver como o Bruno estava. E ele estava misturando magia negra com aquelas gemas.
Eu entrei em pânico, ele não sabia o que estava fazendo, mas eu permiti. Nenhum de nós estava avançando sozinho. Então, talvez juntos pudéssemos criar algo bom. Depois de um tempo, a gema rosa se transformou em azul. Agora, ela era azul e não sabíamos o que era capaz de fazer. Então, algo aconteceu. De repente, eu consegui usar essas gemas. Quando segurei uma delas, um grande portal apareceu à nossa frente. Dentro dele havia uma planície aberta e linda. Um enorme campo de flores e um pôr do sol. Olhando mais fundo, percebi algo estranho. Havia 2 sóis. Sim, 2 sóis. Isso com certeza não era um portal comum, mas sim um portal para outro mundo. Nós percebemos o que essas gemas fazem. Elas quebram a 4ª dimensão, o que nos permite viajar entre outros mundos. Isso é um poder enorme de se ter. Eu perguntei ao Bruno o que ele queria fazer com essas gemas. Eu achei que ele diria algo como dominar a linha do tempo, ou vou virar um deus, ou algo assim, mas não. Ele disse que vai encontrar uma forma de atacar as linhas do tempo, mas para protegê-las? Cada linha do tempo tem algum tipo de ponto de ancoragem. E se esses pontos de ancoragem se quebrarem, as barreiras da linha do tempo se fecham, fazendo com que ela seja protegida por essas barreiras. Então ele disse que vai entrar em diferentes linhas do tempo para atacar esses pontos de ancoragem, o que significa que ele estaria protegendo essas linhas do tempo de forças externas. Esse cara tinha vingança na mente quando nos conhecemos, mas agora ele quer proteger as linhas do tempo. É que ele perdeu a família por causa de um ataque externo, não é? Fico muito feliz que ele tenha seguido esse caminho. Ele vai salvar muitas pessoas. Nós vamos trabalhar juntos. Eu quero que ele alcance esse objetivo. Eu ensinei mais dessa magia pra ele. Eu quero que ele seja capaz de criar os seres mais fortes para ajudá-lo ao seu lado. Esse não era um portal comum, mas um portal para outro mundo. Nesse ponto fica claro que as gemas quebram a 4ª dimensão, permitindo viagens entre universos. Bruno então explica que pretende atacar pontos âncora das linhas do tempo para protegê-las de ameaças externas. O autor também mencionou que as gemas Birmo, originalmente rosas, ficaram azuis. No início eu pensei que as gemas Birmo viraram as gemas Prime, mas ele disse logo depois que nomeou elas como gemas Birmo das Trevas. Então acredito que isso seja um novo tipo de gema para entrar na lista, mas no momento eu não sei dizer o total potencial delas. O diário descreve essa mudança de motivação, de vingança pessoal para a proteção do multiverso. O autor se mostra confiante e decide ajudá-lo ainda mais, ensinando magia negra para que Bruno possa criar seres capazes de lutar ao lado dele. Mas suas próximas anotações, ele não parece muito bem. Não acredito que encontrei esse diário novamente. A última vez que escrevi nele foi quando conheci Bruno. Muita coisa aconteceu desde então. Enquanto eu trabalhava com as gemas Birmo das Trevas, acidentalmente criei um portal para o próprio Void, a base de todas as linhas do tempo. Agora estou preso aqui. Conforme os dias passam, sinto que estou lentamente perdendo a mim mesmo. Normalmente, não existe vida aqui, exceto por ela. A deusa do Void. Acho que ela é algum tipo de protetora ou guardiã do Void. Mas ela não é violenta e nem agressiva. Nem um pouco. Acho que vou continuar escrevendo aqui para não enlouquecer. Porque consigo sentir que a presença do Void está mudando minha mente e minha aparência. Algo aconteceu hoje. Linhas do tempo normais começaram a ser teleportadas repentinamente para o Void. Nenhum humano consegue sobreviver a isso, porque eles são puxados para cá junto com algo parecido com um buraco negro. Parece que alguém está fazendo isso de propósito, porque simplesmente começou a acontecer. Eu vi o que aconteceu. É ele, Bruno. Mas não é o Bruno que eu conheço. Ele é uma variante do Bruno com quem eu trabalhei uma vez. Eu senti isso. Não posso deixar acontecer. Preciso me manter junto. Não acredite nele. Encontre um quadro negro. Depois de ler o diário desse personagem, fica praticamente confirmado que ele é a mesma entidade que se manifesta através do quadro negro. No entanto, o jogo nunca revela seu nome diretamente.
Por isso, ele será identificado aqui apenas como Rin, já que esse é o nome usado para referenciar ele na lore. Com isso em mente, ir até o Quadro Negro se passa a ter um significado completamente diferente. As interações nessa sala não são aleatórias, e tudo indica que se trata de uma comunicação direta com alguém que esteve preso no Void por tempo demais. As mensagens ao digitar qualquer coisa no chat, o jogo retorna a seguinte mensagem: você não consegue sentir suas pernas, você não consegue sentir seus braços, você não consegue sentir seu rosto, você não consegue sentir seus pulmões respirando, você não consegue sentir seu coração batendo, você não consegue sentir seu cérebro pensando e você não consegue sentir você mesmo. Essa mensagem descreve de forma clara o processo lento de perda de identidade e sensações causadas quando você passa muito tempo ao Void. Quando o nome Bruno é digitado, a resposta é: Os dois heróis até parecem. Essa frase confirma algo extremamente importante. Existem dois Brunos diferentes. O Bruno, que atualmente lidera os Defenders Incorporated, não parece ser o mesmo Bruno descrito no diário original. Ainda não sabemos onde o Bruno do diário está, nem até que ponto ele interferiu na própria corporação. Mas essa mensagem deixa claro que quem está liderando no momento é uma variante dele. Ao digitar Ami veio, a resposta é: existem outras forças nessas terras. Quando os céus se estiçalharem em roxo e o mundo se enche de gritos, então ela chegou. Essa mensagem faz referência direta ao modo hard do jogo. Ao ativá-lo, o céu se rasga em rachaduras roxas, independente do mapa, e todos os inimigos desse modo são criações de magia Amiveil. Isso indica que alguém está usando essa magia para criar essas criaturas. A identidade dessa figura ainda não é revelada, mas sabemos que o boss final desse modo é até agora o mais forte do jogo. Ela também provavelmente é responsável por atacar o universo do Bruno e fazer ele começar a proteger os multiversos. Ao digitar olhar, a mensagem retornada é: você tenta contar os olhos que te encaram de volta. São muitos. Essa frase sugere que Rin pode não estar sozinho no Quadro Negro, pode indicar a presença de outras vítimas junto com ele ali, observando constantemente. Também existe a possibilidade de ser apenas um recurso narrativo, para causar desconforto, mas considerando para o contexto do Void, isso parece intencional. Ao digitar Dexter, um dos Defenders do jogo, a resposta é: Bruno, a gente não vai conseguir vencer. Abre o portal, por favor. Todos eles estão feridos. Bruno, você tá me ouvindo? Bruno? Alô? Essa mensagem ocorre durante o Big Strike. Ela retrata o desespero total do momento, quando o massacre já estava em andamento e não havia mais controle da situação. Ao digitar Miguel, o Defender que está no porão, a mensagem exibida é: Quem que tá aí? Quem que é você? Esses barulhos no duto de ventilação. Essa é, inicialmente, a mensagem mais confusa. No entanto, após algumas atualizações, o jogo acaba revelando o melhor significado dessa fala. Mas vou revelar elas pra vocês depois, porque agora vou mostrar algo que revela muita coisa na lore. Depois de falar com Rin, voltamos para a nave normalmente. Investigando melhor ela, tem algo escondido atrás de umas caixas. Uma lâmpada escura. Ao interagir com essa lâmpada, isso aqui acontece. Narcisistas. Aqueles que só veem a si mesmos. Aqueles que acreditam que o mundo é deles. Aqueles que sempre querem mais. E ainda mais. Eu vaguei por este void por muito tempo. Aquele lugar é o chão das pessoas. Pilhas e mais pilhas de coisas descartadas. Hoje, algo chamou minha atenção. Jogador, feche os olhos. Eu quero que você veja isto. Os primeiros Defenders. Eles poderiam ter sido o time perfeito.
Logo após essa fala, somos teleportados para um local estranho, uma nave idêntica ou pelo menos muito parecida com a nave que já conhecíamos. Essa pessoa que falou com a gente é o Rin. Ele quer nos mostrar algo, levando a gente para cá. Esse evento só é acessível quando a gente fala com ele no quadro negro. Nesse momento, tudo está escuro, bagunçado e abandonado. A nave parece ter sido deixada para trás há muito tempo. E o que ele quis dizer com os primeiros Defenders? Ao explorar o local, percebemos que a estrutura da nave é praticamente a mesma da nave atual. No entanto, os nomes nas portas dos quartos são diferentes. Isso já sugere que essa nave não pertence ao time atual, mas sim ao time que veio antes, muito antes do Big Strike acontecer. Bruno teve outra equipe antes. Isso significa que Anibus não foi o primeiro a ser recrutado. O próprio Rin menciona em seu diário na Wiki que foi ele quem ajudou o Bruno a construir tudo o que ele tem hoje. Isso indica que ele pode ter sido o primeiro Defender recrutado. Além disso, ele demonstra querer que façamos algo para vingar todos aqueles que foram afetados pelas ações do Bruno. Explorando os quartos dessa nave, encontramos um deles contendo uma nota que está escrito: "Você tem certeza que se voltar contra o Bruno é uma boa ideia?" Tipo, foi ele que deu essa oportunidade pra gente, certo? Então esse grupo queria se voltar contra o Bruno? Parece que eles haviam descobrindo algo sobre ele. Nessa nota, o jogo também apresenta uma opção chamada Fatality. Ao interagir com ela, Rin fala diretamente conosco. O que restou do passado desliza entre seus dedos. Quando tudo se encaixou. Quando tudo se desabou como uma fileira de dominós. Então chegou o fim deles. E com ele, os arrependimentos, os medos. Sinta o remorso eterno. Seremos nós que vamos fazer a diferença. Juntos. Essa fala sugere que os primeiros Defenders também morreram e que antes de suas mortes, se arrependeram algo de que fizeram. Provavelmente foi se arrepender de se revoltar contra o Bruno. Analisando melhor os quartos, encontramos os nomes rabiscados nas portas. São os nomes dos primeiros Defenders recrutados. Entre eles, os únicos que dá para identificar são Dave e Ghost Rain. Há outros nomes que ainda serão descobertos mais tarde. Subindo até a sala do Bruno, encontramos páginas rasgadas de um diário espalhadas pelo chão. Isso chama a atenção, porque o diário do primeiro jogo também apresentava as páginas rasgadas. Ao interagir com uma dessas páginas, aparece a palavra Erased, e Rin fala conosco novamente. Então, eles foram substituídos. Tantas promessas foram jogadas fora. Esquecidas, abandonadas. Assim também foi com ele. Encontrou algo novo para se tornar real. E foi aqui, neste lugar. Foi aqui que ele voltou a enxergar a verdade. Esse texto fala sobre os Defenders que foram substituídos e esquecidos, promessas quebradas e alguém que encontrou um novo lugar para realizar seus afazeres. Também tem as páginas do diário do Bruno por aqui, mas vamos ler elas mais tarde. Voltando para o interior da nave, encontramos uma porta quase fechada, com apenas uma pequena abertura na parte de baixo. Interagindo com ela, ele se comunica novamente com a gente. Uma porta se coloca no seu caminho. A história deste lugar. Ela floresce como uma flor. Mas ainda assim, o véu ainda não se dissipou. E assim continua. E assim deve ser. Um viajante chega a uma encruzilhada. Seu passo decide o que será visto e o que se revelará. O jogo então nos dá duas opções: levantar ou sair. Ao escolher levantar, E sem tempo a perder,
eles escolhem o que parece ser mais justo. É preciso se perguntar: qual é o objetivo deles? Eles estenderam a mão para ver a verdade por completo. Mas o tempo deles já havia passado. Então esse pensamento foi o último que tiveram aqui. Em seguida, somos expulsos do jogo com a mensagem "Rasgue o véu você mesmo". Ao escolher sair, Eles acreditaram que deveria haver mais. Eles viram o fogo nas almas perdidas. após isso, o jogo permite que continuemos explorando o mapa normalmente. Deixa eu explicar o que foi isso. Quando interagimos nessa porta, o jogo nos dá duas escolhas: levantar ela ou sair e continuar explorando. Quando escolhemos para levantar, o Rin diz pra gente que, pelo visto, os antigos Defenders desta nave escolheram descobrir os segredos do Bruno. Mas, pelo visto, após descobrir essa mesma porta, eles acabaram se arrependendo do que fizeram, possivelmente levando às suas mortes. E deve ser por isso que o Rin expulsou a gente, porque não queria que a gente abrisse ela para ter o mesmo destino dos outros. E vale a pena lembrar que esse caminho no jogo é o mesmo caminho que leva à sala do memorial, onde está os pertences dos últimos Defenders mortos. Mas uma coisa é clara: tem algo atrás dessa porta que Bruno não quer que ninguém descubra. E tem bilhetes espalhados pelo mapa que reforçam mais ainda essa hipótese. Um deles diz que uma personagem chamada Skyra estava planejando uma festa surpresa para Ghost Rain, aquela personagem que eu disse antes. Outro bilhete diz: não deixe o Bruno saber disso, tá bom? Sinto que ele está escondendo coisas. Eu nem tinha percebido até Skyra apontar. Tá, aqui fica claro que o primeiro time já desconfiava de Bruno e que ele estava escondendo os seus segredos deles. O terceiro bilhete diz: você contou pro Dave sobre isso? Isso indica que os boatos sobre os segredos de Bruno estavam se espalhando dentro do grupo. E o último bilhete diz: tem certeza que se virar contra o Bruno é uma boa ideia? Tipo, foi ele quem nos deu essa oportunidade, certo? Isso mostra que o grupo já considerava se voltar contra o Bruno. Mesmo sem sabermos exatamente o motivo naquele momento, acredito que não seja tão diferente dos motivos atuais. Na sala do Bruno, leremos as páginas rasgadas do diário dele. Se lembra que no primeiro jogo ele tinha um diário? Então, aqui tem algumas das páginas que foram rasgadas. Provavelmente porque Bruno não queria que ninguém soubesse desse primeiro time. Então ele se decidiu de se livrar delas. Sinto muito por as coisas terem acabado desse jeito. Eu realmente achei que seríamos um bom time. Foi culpa minha ter deixado as coisas tão óbvias. Dia 16. Eu achei esse diário meu que eu tinha perdido há um tempo atrás. Acho que eu vou continuar escrevendo nele. Dia 17. Preciso de um recomeço, um novo time. Vou começar a procurar por membros novos. Também acho que devo conseguir uma nave nova. Essa já tá meio ultrapassada. Só preciso encontrar um lugar para esconder essa antiga. Não sabemos exatamente se foi realmente Bruno que matou eles, mas se realmente foi ele, Bruno é um verdadeiro narcisista. Apenas pensa em seus objetivos e não se importa com as metas de vida dos outros. Ele largou não só uma vez, mas 2 vezes o próprio time que ele criou. O time que ele fez vários laços, falsas esperanças, mentiras e muitas perdas. Mas se Bruno realmente se livrou do primeiro time, o que impediria dele querer se livrar de outro? No início, eu pensei que o Big Strike foi um ataque inimigo, planejado para acabar com eles, porque Bruno acidentalmente deixou o portal se abrir, mas aparentemente eu desconfio que Bruno deixou o portal se abrir de propósito, e quem causou o Big Strike foi o próprio Bruno. Mas claro que isso é só uma teoria, mas até que faz sentido considerando que ele guardava um portal perigosíssimo ao lado de seu escritório. No momento, não sabemos que tipos de segredos ele esconde, além de jogar universos pro Void e as falsas promessas que ele diz pros Defenders. Mas, sinceramente, isso já é o suficiente para querer se voltar contra ele. Ele diz que queria achar um lugar para esconder essa nave antiga, e tudo indica que no momento que ela está agora é no Void. Mas algumas coisas não ficaram tão claras. Como Bruno só livrou do time se ele só descobriu como criar buracos negros no dia 33 no diário? Quem fazia parte do primeiro grupo dos Defenders ou foi parar no Void antes da criação dos Defenders Incorporation? Bem, essas perguntas vão ficar abertas só para teorias.
Agora vamos falar sobre o Mapa Secreto 2. Olha, o mapa em si não carrega tanta lore direta. Dentro da história o contexto é bem simples. Bruno estava atualizando alguns de seus robôs, mas os modelos antigos acabaram se corrompendo e passaram a tentar destruir tudo. Por isso ele envia sua equipe para resolver o problema. Nada que muda drasticamente a lore, mas a forma como esse mapa é desbloqueado é o que realmente importa. Lembra que ao digitar o nome Miguel na sala do rim, aparece aquela mensagem dele? Antes, isso não fazia muito sentido. Porém, nessa atualização, o jogo adicionou novos diálogos com o Miguel. E agora essa frase finalmente se encaixa. Ao falar com ele, ele diz o seguinte: Opa, eu devia ter esperado que você não fosse me esquecer. Posso falar com você só um pouquinho? Então, eu tenho ouvido alguns barulhos ainda de uma dessa saída de ventilação. Eu tô um pouco assustado com isso. Você pode investigar pra mim? Ah, você vai? Nossa, muito obrigado. Aqui, pega uma chave de fenda. Você vai precisar dela pra poder entrar na ventilação. A saída de ventilação fica à sua esquerda. Boa sorte e muito obrigado por isso. Ao seguir para a ventilação, chegamos a uma sala bem estranha. Ela é colorida com objetos piscando, mas ao mesmo tempo totalmente escura, criando um contraste bem diferente. Mais à frente, o cenário fica ainda mais bizarro. Há mãos abertas penduradas nas paredes e algumas orbes sobre uma mesa. Cada orbe representa um dos pecados capitais. E, ao que tudo indica, cada cor também está associada a um Defenders específico. Abaixo de cada mão existe uma descrição. Aparentemente, precisamos colocar as orbes corretas em cada uma delas. A primeira descrição diz: "E ainda assim, nenhum dos dois estava satisfeito." Essa frase se refere ao Bruno e a sua variante, já que diz que há duas pessoas e eles não estavam satisfeitos com seus times. Será que o Bruno original, sem ser a variante dele, era responsável pelo primeiro time? Será que os dois descartaram seus próprios times? A orbe que representa ele é a rosa, ligada ao pecado da ganância. A segunda descrição: o segundo em comando, cujo teve muitas batalhas. Aqui é a orbe roxa, representando o ânimos. O pecado associado é a ira, o que faz sentido, considerando que sua posição como líder dos Defenders. A terceira descrição diz: "Não importa o quanto ela tentasse, nunca conseguiu estar à altura da fotógrafa." A orbe verde representa Helena, a música da floresta. Esse texto indica que ela nunca conseguiu alcançar o nível da Kami, que possuía a mesma mecânica de aumentar o alcance dos aliados. Isso sugere o pecado da inveja, mostrando que nem sempre a aparência alegre reflete o que a personagem sente. A próxima descrição diz: "Ele não é nada sem a loja dele, mesmo que todo o dinheiro seja desperdiçado." Isso se encaixa com Dave, responsável pela loja de compras de personagens, skins e também pela tropa de farm do jogo. Sem gerar dinheiro, ele se torna literalmente inútil dentro da partida, o que conecta essa descrição ao pecado da gula, sempre querendo mais recursos. Mas o que mais me intriga é a orbe estar de cor vermelha, já que o que faria mais sentido visualmente para ele seria a cor laranja, certo? Mas não temos respostas para essa dúvida por enquanto. Assim que todas as orbes corretas são colocadas, elas desaparecem e o portal do Mapa Secreto 2 é liberado. Você deve notar que sobrou algumas orbes que não colocamos. Não sabemos o porquê essas mãos queriam especificamente essas 4 orbes e não as outras, mas vale a pena analisar as orbes que faltaram também. O pecado do orgulho, com a cor laranja, provavelmente representa Pierce. Basta olhar para a postura dele para entender o motivo. O pecado da preguiça deve estar ligado ao Dexter, que se recusou a assumir responsabilidades simples e ainda jogou a culpa em outra pessoa. Já a luxúria não aparece nesse local, o que levanta a possibilidade de que esse pecado esteja ligado a outro conteúdo ainda não revelado. Juntando tudo o que a gente viu até aqui, fica claro que Voxel Defenders Remix está entregando muito conteúdo interessante e cheio de mistérios. As interações com o Rim, os textos no quadro negro, os diários espalhados pela nave, mostram que existe algo muito maior por trás dos Defenders Incorporation. A antiga nave, os quartos abandonados, os bilhetes deixados pelos primeiros Defenders e as páginas rasgadas do diário revelam que esse não foi o primeiro grupo criado pelo Bruno. Antes do time que já conhecemos, já existiam outras pessoas, outros laços e outras promessas que não chegaram até o fim. Ainda existem muitas perguntas sem respostas. Por enquanto, o que temos são pistas, símbolos e fragmentos espalhados pelo jogo. Conforme novas atualizações forem chegando, essas peças devem começar a se encaixar. Até lá, tudo o que a gente pode fazer é continuar observando detalhes do que veio e do que está por vir.
muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado dele, porque eu passei mais de 2 semanas fazendo ele. Eu queria agradecer a todos os meus amigos que estão passando na tela por terem gastado o tempo deles para me ajudar a fazer esse vídeo. Sem eles, esse vídeo não seria possível. E eu também queria fazer um pedido a vocês, para dar um suporte pro jogo deles. Se vocês se interessam no gênero, eu realmente recomendo vocês jogarem, porque ele tem umas mecânicas bem únicas comparado a outros Tower Defenses, e tem um estilo bem agradável, diferente de qualquer outro. O jogo é muito bom, e não pega muitos players comparado a outros jogos do gênero. Então se você se interessa ou tem um amigo que se interessa por Tower Defenses, compartilhe o jogo pra ele, porque é bem legal. Também queria agradecer o pessoal do server do jogo por me ajudar a recolher algumas informações sobre a lore. O vídeo foi bem mais empenhado por causa deles. E por favor, caso você gostou do vídeo e quer que eu continue trazendo os mistérios de Voxel Defenders, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal, que você me ajudaria muito a realizar meu sonho. Nós conseguimos alcançar a meta de 500 inscritos. Eu agradeço muito a vocês por acompanharem o meu trabalho, de verdade. Então é isso, até a próxima e tenham um ótimo dia.